Boa tarde, meus queridos alunos do Mário Alencar, tá? E você também que não é aluno MA, mas que acompanha aqui o canal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe como é que funciona a panela de pressão? Por que o alimento cozinha mais rápido na panela de pressão do que na panela normal? Outra coisa, será que se eu colocar água para ferver bem assim na parte de baixo de uma montanha e colocar para ferver lá no topo da montanha, será que vai ferver na mesma temperatura? Isso aí é quem responde são as propriedades coligativas, tá? Que a gente vai começar a estudar elas hoje. Então, bora pro vídeo. Cuida! Bom, vamos lá. Introdução ao estudo das propriedades coligativas, tá, gente? É o nosso tema de hoje. Nós não vamos falar das propriedades coligativas ainda, né? A aula de hoje é uma introdução para você conhecer o conceito de pressão de vapor, que é um conceito primordial para você compreender as propriedades coligativas. E aí na próxima aula a gente fala delas propriamente dito, tá? Comecei aqui colocando uma panelinha de pressão. Vocês vão entender depois o porquê, tá? E essa frigideira dessa panela aqui também fervendo faz parte do contexto da aula de hoje. Então vamos seguir. Gente, o primeiro tópico aqui que eu coloquei é a evaporação em sistema aberto, tá? Quando a gente vai fazer uma evaporação, nós temos a passagem do estado líquido para o estado de vapor, vocês já sabem disso. E quando isso é feito em sistema aberto, por exemplo, numa poça de água ou num recipiente aberto, essa evaporação ela depende da temperatura, depende dos ventos e depende da superfície de contato. Quanto maior a temperatura, maior é a taxa de evaporação. Você sabe que no dia mais quente, por exemplo, a água evapora mais rápido. Quando você deixa a roupa no varal também, pela presença dos ventos, né, a roupa também ela vai evaporando, ela vai secando. A água vai saindo do estado líquido e passando para o vapor, né? As moléculas vão obtendo energia e vão conseguindo romper as interações intermoleculares e passar para a fase de vapor. Só que nós temos um detalhe. Quando essa evaporação é feita em sistema fechado, aí as coisas mudam um pouquinho. Ó, eu coloquei essa figurinha aqui para vocês verem. Aqui você tem água, tá? E à medida que o tempo passa, essa água ela vai evaporando, mesmo o sistema estando fechado. Carlinhos, e aí? O que é que acontece? Quanto mais o tempo vai passando, a quantidade de água vai diminuindo porque ela vai evaporando. Só que chega um determinado momento que as moléculas que estão passando para a fase de vapor, ao mesmo tempo que a molécula passa para a fase de vapor, a outra molécula, esse vapor, ele condensa e volta a ser líquido. Então chega um momento, até botei uma observação aqui, ó, que a velocidade da evaporação, a velocidade com que as moléculas evaporam, ela se iguala à velocidade com que as moléculas condensam. Quando essas velocidades se igualam, a velocidade de evaporação é igual à velocidade da condensação, nós dizemos que o nosso sistema está em equilíbrio, é um equilíbrio dinâmico. Aparentemente você pensa que parou, né? Você olha assim e fala, poxa, parou a evaporação? Não é que acabou, ela continua. Só que não dá para perceber porque ao mesmo tempo que uma molécula evapora, a outra molécula condensa, ou seja, as velocidades estão em equilíbrio. E aí você concorda comigo que esse vapor que se formou aqui, ele vai exercer uma pressão, certo? E aí nós temos o seguinte, ó. Essa pressão, quando acontece o equilíbrio, ou seja, quando a velocidade de evaporação se iguala à velocidade de condensação, quando nós temos esse equilíbrio, a pressão que o vapor vai exercer na superfície do líquido é chamada na química de pressão máxima de vapor, ou pressão de vapor, tá? Durante os slides eu vou ficar usando o símbolo PV, tá? Carlinhos, esse símbolo é universal? Não, eu que estou criando aqui para a gente ficar usando. Para não ficar tendo que falar pressão de vapor direto e escrever, eu vou sempre representar a pressão de vapor com esse símbolozinho PV, tá bom? E aqui eu coloquei a definição para vocês anotarem no caderno quando for estudar. Carlinhos, o que é a pressão máxima de vapor? É a pressão exercida pelo vapor sobre a superfície do líquido quando se atinge o equilíbrio. Lembrando que isso tudo há uma temperatura fixa, tá? Aqui eu coloquei outra figurinha, ó, você tem aqui um líquido, o espaço vazio. Aqui eu coloquei mercúrio, por exemplo. E quando esse líquido começa a evaporar e atinge o equilíbrio, a pressão que esse vapor vai exercer aqui é o que eu chamo de pressão máxima de vapor. E você concorda que como ele vai exercer uma pressão, essa coluna aqui de mercúrio, ó, ela aumenta de tamanho, tá? Porque o líquido vai empurrar o mercúrio, tá certo? A altura que esse mercúrio atinge, vamos supor que ele atingiu 4 milímetros de mercúrio, ou seja, a altura que o mercúrio atingiu aqui é a unidade que eu vou usar para pressão de vapor, tá bom? Então quando você vê, por exemplo, uma pressão de 20 milímetros de mercúrio, é a altura da coluna de mercúrio devido à pressão do vapor, ok? Lembre-se, é uma temperatura fixa. Então vamos adiante. Já vimos o que é pressão de vapor, você já sabe o que é. E aí, gente, é importante você pensar no seguinte, ó.
se eu tenho uma temperatura fixa, vamos supor que eu fixe um valor de temperatura, eu não mudo a temperatura. A uma temperatura fixa, é muito importante você saber o seguinte: quanto maior for a pressão de vapor de um líquido, mais volátil ele vai ser. Carlinhos, o que é volatilidade? Volatilidade é a tendência que um líquido tem em passar para a fase de vapor. Por exemplo, se eu colocar água e álcool, 5 ml de água e 5 ml de álcool na mesma temperatura em cima da mesa, num copo de vidro aberto, por exemplo, você vai ver que com o tempo o álcool ele evapora primeiro do que a água. Significa o que, Carlinhos? Significa que o álcool ele é mais volátil, ou seja, ele tem a capacidade de evaporar primeiro. Ah, então quanto maior a pressão de vapor, mais volátil ele é. Carlinhos, eu vou decorar. Não, não é para você decorar. Pense no seguinte, ó. Se um líquido evapora mais fácil, se ele evapora mais rapidamente, se ele é mais volátil, então vai ter mais vapor. Se tem mais vapor, a pressão que esse vapor vai exercer vai ser maior. Então, quanto mais volátil o líquido é, maior a pressão de vapor ele tem. E, consequentemente, gente, se um líquido ele evapora fácil, significa que eu vou precisar de pouca energia para ele evaporar. Faz sentido, Carlinhos. Se o álcool é mais volátil do que a água, então eu vou precisar de uma energia menor para o álcool evaporar. Então, quem é mais volátil é aquele que tem a maior pressão de vapor e é aquele líquido também que vai ter a menor temperatura de ebulição. Tá certo? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem, ó. Analise a seguinte tabelinha. Você tem aqui uma tabela de água e o éter. O éter etílico é um solvente orgânico, um composto orgânico que você utiliza, por exemplo, nas farmácias. Você passa até no braço na hora de aplicar a injeção, aquele cheirinho de... Você entra na farmácia, aquele cheiro que você sente na hora de aplicar a vacina, uma injeção, é o éter. Aí, olha só. Eu coloquei aqui uma temperatura fixa, a 0 graus. E eu peço para você analisar aqui a pressão de vapor da água e do éter. Olha só, a pressão de vapor da água é 4,6 milímetros de mercúrio e a pressão do éter 185. Aí eu pergunto, quem é mais volátil? Carlinhos, quem é mais volátil é quem tem a pressão de vapor maior. Entre a água e o éter, a pressão do éter é 185,3 e a da água é 4,6. Então, quem é mais volátil? Quem tem a maior pressão de vapor é o éter, então o mais volátil é o éter, ou seja, ele evapora mais rápido. E quem tem a temperatura de ebulição mais alta? Se o éter evapora mais alto, é porque eu preciso de menos energia. Como a água tem a pressão de vapor menor, então ela é menos volátil. Ou seja, eu vou precisar de mais energia para ela poder evaporar. Se eu vou precisar de mais energia, então a água aqui é quem tem a temperatura de ebulição mais alta. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Em relação à pressão, pense no seguinte, ó. Eu coloquei aqui o exemplo da panela de pressão. Gente, como é que funciona uma panela de pressão, tá? Aqui você tem a foto de uma panela, aqui tem a borracha, né, que é para vedar a tampa. Esse furinho aqui que tem em cima é a válvula com pino, que esse pino aqui ele vai garantir a pressão dentro da panela, que a pressão seja constante. E aqui é a válvula de segurança, né? Se o pino entupir, a válvula de segurança se rompe e a panela não explode. Por que o alimento cozinha mais rápido na panela de pressão? Quanto maior a pressão, maior vai ser a temperatura de ebulição. Porque se a pressão é muito alta, o líquido vai precisar de mais energia para poder evaporar. E na panela de pressão, a pressão lá dentro ela é muito maior do que a pressão externa. Então, dentro da panela de pressão, por exemplo, a gente está submetido geralmente a 1 atm de pressão. Dentro da panela de pressão, essa pressão chega a 2 atm. Então, como a pressão é muito grande lá dentro, o líquido vai ter que precisar de mais energia para poder conseguir ferver. Então a temperatura dentro da panela de pressão chega a 120 graus. A água ferve a 100 graus, mas lá dentro, como a pressão é muito grande, eu vou precisar de mais energia ainda para esse líquido poder evaporar. Por isso a temperatura aumenta e o líquido cozinha, o alimento cozinha mais rápido na panela de pressão, tá? Vamos lá. Gente, eu coloquei aqui um gráfico para vocês analisarem, bem bacana. Ó, esse aqui é um gráfico que relaciona a pressão de vapor com a temperatura. Se você analisar aqui, eu coloquei a água e o álcool. Se eu pedir para você assim, gente, há uma temperatura de 100 graus, a 100 graus Celsius, a temperatura fixa. Quem é que evapora primeiro, a água ou o álcool? Aí você pensa assim, Carlinhos, quem evapora primeiro, quem é mais volátil, é quem tem a pressão de vapor maior. Como é que eu vou saber? Como eu fixei a temperatura em 100, ó, a 100 graus, a água ela vai ter uma pressão de vapor de 760. O álcool ele tem uma pressão maior.
Carlinhos, a 100 graus está difícil de ver. Pois vamos fixar aqui, ó. Se você olhar 78,3, vamos fixar esse valor aqui que fica mais fácil de ver. A 78,3 graus, a pressão de vapor da água é essa daqui, ó. Bem aqui. Mas na mesma temperatura, olha a pressão de vapor do álcool. A uma mesma temperatura, a pressão de vapor do álcool é bem maior do que a pressão de vapor da água. A pressão de vapor da água a 78,3 graus é aproximadamente 42 milímetros de mercúrio. Já o álcool, na mesma temperatura, a pressão dele é 760. Quem tem a pressão de vapor maior? O álcool. Como ele tem a pressão de vapor maior, então no caso o álcool vai ser o líquido que vai evaporar primeiro. Ele é o líquido mais volátil, tá certo? E aí, gente, a gente chega num tópico muito bacana, que é a ebulição. A linha ebulição é um tipo de evaporação. Só que na ebulição você tem a formação de bolhas. A principal característica da ebulição é a formação de bolhas. E aí nós temos o seguinte, ó. Eu coloquei aqui uma figurinha, você tem aqui um Erlenmeyer, né, sendo aquecido. E dentro dele você tem água. E aqui você está vendo uma bolhazinha. Essa bolha aqui de vapor, cercada por líquido, quando é que a água vai ferver? Quando é que esse vapor vai ser liberado? Gente, para que a água ferva ou qualquer outro líquido, para que ele entre em ebulição, você tem que pensar o seguinte, ó. Concorda comigo que o vapor que está dentro dessa bolha, ele exerce uma pressão? A pressão interna do vapor que está dentro da bolha, para que essa bolha estoure e esse vapor saia, a pressão interna da bolha tem que ser maior ou igual à pressão atmosférica. Quando a pressão interna da bolha é igual à pressão atmosférica ou maior, aí o vapor, a bolha rompe e o vapor é liberado. Ah, Carlinhos, por isso que na panela de pressão o alimento cozinha mais rápido. Porque na panela de pressão, a pressão que tem lá dentro é muito alta. Se essa pressão é alta, eu vou precisar de mais energia para que a pressão interna do vapor se iguale à pressão atmosférica. E aí, dentro da panela de pressão, a temperatura da água é muito maior. A água não vai ferver a 100 graus, porque eu vou precisar de uma temperatura ainda maior para que ela possa superar a pressão atmosférica. Tá certo? E essa ebulição que acontece, ela é caracterizada novamente pela formação de bolhas. Tá certo? Então vamos seguindo. E aqui, gente, para terminar essa primeira parte, é só você pensar em relação à altitude e à temperatura de ebulição. A altitude se relaciona à altura, né? Eu coloquei uma figurazinha aqui, ó. Você tem aqui a cidade de Santos, que está numa altitude de 2 metros acima do nível do mar. Você tem aqui, por exemplo, São Paulo, que já está a 800 metros no nível do mar, ou seja, bem mais alto. E Campos do Jordão, que se localiza a 1.700 metros acima do nível do mar. Quanto mais alto for uma cidade, ou quanto mais alta a gente for, a pressão atmosférica ela vai diminuindo com a altura. Carlinhos, como é que eu sei disso? Imagina que aqui você tem a coluna de ar. Olha o tamanho da coluna de ar sobre Campos do Jordão. Agora, sobre Santos, já que ela está mais abaixo, olha o tamanho da coluna de ar. Onde é que a pressão atmosférica é maior? A pressão atmosférica ela é maior quanto mais baixa a gente vai indo. Ó, pressão atmosférica. Vou colocar aqui ATM. Tá? Pronto. Então, quanto mais alto eu estiver, menor a pressão vai ser. Se a pressão atmosférica é menor, então a temperatura de ebulição vai ser menor também. Ou seja, um líquido ele ferve mais rápido em lugares mais altos. Carlinhos, mas por quê? Lembra da panela de pressão? Lembra do exemplo que eu falei da ebulição? Como a pressão atmosférica aqui é pequena, então a pressão que o líquido vai ter que exercer, a pressão do vapor, também não vai ser tão alta. Então eu não vou precisar de uma energia tão grande assim para que o líquido comece a ferver. Já aqui na cidade de Santos, ó, em 2 metros mais abaixo, a pressão atmosférica aqui já é maior. Se a pressão atmosférica é maior, eu vou ter que fornecer mais energia para que a pressão do líquido se iguale à pressão atmosférica, para que ele possa assim ferver. Lembram disso que eu falei no slide passado? Então, quanto maior a altura, menor a pressão atmosférica, logo menor a temperatura de ebulição do líquido, ou seja, ele vai ferver mais rápido em cidades mais altas. Gente, na cidade de La Paz, na Bolívia, lá eles têm um sério problema para ferver, para cozinhar os alimentos, porque lá a água ferve a uma temperatura mais baixa do que a nossa, né? Por exemplo, aqui, ó, em 2 metros, na cidade de Santos, a temperatura chega a 22 graus. Já aqui, ó, em Campos do Jordão,
a temperatura chega em 18 graus. Tá? A temperatura é mais baixa porque a pressão é menor. Então a temperatura de ebulição também diminui. Tudo bem? Deu para pegar? Então vamos seguir. E aí agora, gente, para a gente poder fazer um treinozinho, vamos treinar aqui umas questões para fixar o conteúdo de vocês, tá bom? Gente, essa primeira parte é a parte só de pressão de vapor. Vocês viram que a aula toda foi falando sobre pressão de vapor. Por quê? Porque pressão de vapor é o conceito mais importante para a gente poder entender as propriedades coligativas, que é o nosso próximo assunto, tá? Então vamos treinar aqui, ó. Questão de número 1. Que características devem ter os perfumes ou outros produtos para que possamos sentir seu cheiro? Responda em termos de volatilidade e pressão de vapor. Gente, quando a gente abre a tampa de um perfume, você sente logo aquele cheirinho, lavanda, boticário, esses perfumes, qualquer perfume, né? Por que você consegue sentir o cheiro? Que característica um perfume deve ter? Os componentes do perfume, para que você sinta o cheiro, tem que ser compostos que evaporem muito fácil. Ou seja, tem que ser compostos que tenham uma volatilidade alta. Se a volatilidade é alta, a gente também pode esperar que os componentes do perfume são compostos que possuem uma pressão de vapor alta também. Porque lembra que quanto maior a pressão de vapor, maior a volatilidade, ou seja, mais facilidade ele tem para evaporar. Então, o que faz você sentir o cheiro do perfume é a presença de compostos voláteis, tá? É tanto que perfumes mais caros, aqueles perfumes que você passa e dura muito tempo o cheiro, é porque eles usam fixadores. São substâncias que servem para fixar a essência na sua pele. Se o perfume é aqueles perfumes mais baratos, eles usam um fixador de menor qualidade. Ou seja, é uma substância que ela vai fixar, mas não dura muito tempo. Rapidamente a essência, né, a substância que dá o cheiro, ela evapora com facilidade. Perfumes mais caros não. Eles usam fixadores bem melhores, que eles conseguem manter a substância fixa na pele e atrapalha, faz com que ela demore mais a evaporar. Tudo bem? Questão de número 2. A vaporização é facilitada pelo aumento de temperatura? Sim, a gente viu bem no comecinho da aula, né? Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor, mais facilmente o líquido vai evaporar. Quanto mais quente tiver, mais rápido a evaporação vai acontecer. Ok? Questão de número 3. Essa questão aqui é uma questão muito bacana, gente, que é uma questão de análise de gráfico. Vocês vão ver mais para frente nas outras aulas que propriedades coligativas trabalha muito com gráfico, tá? Então veja aqui como é tranquilo. Você tem aqui um gráfico de pressão de vapor por temperatura. Parece aquele gráfico que eu coloquei sobre a água e o álcool. Só que aqui eu acrescentei o éter. Então você tem aqui 3 líquidos. E aí eu pergunto aqui, ó, item A. Qual dos 3 líquidos é mais volátil? Carlinhos, eu lembro que o senhor falou que o líquido mais volátil é aquele que tem a pressão de vapor maior. Quem tem a pressão de vapor maior? Você escolhe uma temperatura, qualquer uma, fixa o valor de temperatura. Vou pegar aqui, por exemplo, a 35 graus. Ó. Vou fixar esse valor aqui. Na mesma temperatura, quem é que tem a pressão de vapor maior? A água vem até aqui. O álcool, a pressão de vapor dele já é maior. A mesma temperatura, a pressão dele é bem maior. E no caso do éter, a 35 graus, a pressão de vapor do éter é maior ainda. Então, qual dos 3 líquidos tem a pressão de vapor maior? O éter é o que tem a maior pressão de vapor. Então, o líquido mais volátil vai ser o éter. Deixa eu apagar aqui, porque ficou feio, para não confundir vocês. Paga. Pronto. Então, o líquido mais volátil é o éter, tá? Então, letra A, gabarito, éter. Na letra B, qual líquido tem a maior temperatura de ebulição? Carlinhos, quem tem a maior pressão de vapor é o líquido mais volátil. Se ele é o mais volátil, a temperatura de ebulição é a menor. Como a água é quem tem a menor pressão de vapor, então, dentre esses 3 líquidos, a água é aquela que demora mais a evaporar, porque a pressão de vapor dela é a menor. Logo, a maior temperatura de ebulição é a da água, tá? Então, letra B, resposta é a água. Já que ela demora mais a evaporar, é porque eu preciso de mais energia para que ela consiga evaporar. Então, a temperatura de ebulição dela é a maior. E letra C, qual deles tem a menor pressão de vapor? Gente, pela análise do gráfico, ó, o éter é o que tem a maior pressão, depois é o álcool, e por último, quem tem a menor pressão de vapor é a água, até porque é ela que tem a temperatura de ebulição maior. Então, gabarito aqui da letra C, a água também. Ok? Dúvidas? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu respondo, tá bom? E por último, a questão de número 4, ó. Se aquecermos um líquido no sopé de uma montanha, ou seja, no topo da montanha, obteremos um valor diferente da temperatura de ebulição daquele que obteremos no seu topo. Qual valor será mais alto? Desculpa, gente, sopé não é o topo, sopé é a parte de baixo.
Desculpa. Então ele está falando o seguinte, ó, você tem aqui uma montanha, tá? Se ele colocar o líquido para ferver aqui, vou colocar aqui, chamar aqui de ponto A. E o topo da montanha eu vou chamar de ponto B. Se o líquido ferver aqui no ponto A e no ponto B, a temperatura de ebulição vai ser diferente. Não vai ser a mesma temperatura. Qual delas vai ser a maior temperatura? Lembra que eu falei, quanto maior a altura, menor a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica é menor, então eu vou precisar fornecer menos energia para que a pressão do vapor consiga se igualar à pressão atmosférica. Então, o líquido que está aqui embaixo, ele está submetido, ó, a uma pressão atmosférica bem maior do que o líquido que está aqui. Então, qual deles vai ter a temperatura de ebulição maior? Em qual dos casos eu vou precisar fornecer mais energia para ele evaporar? No caso, no líquido A, ou seja, aquele que está no sopé da montanha. E qual é o líquido que vai ferver mais rápido? O líquido B. Porque aqui, ó, eu vou precisar de menos energia para que a pressão do líquido se iguale à pressão atmosférica, porque a pressão atmosférica aqui é menor. Então, com um pouquinho de energia, eu já consigo igualar a pressão do líquido com a pressão atmosférica. Nesse caso aqui, ó, na parte de baixo da montanha, eu já vou precisar de uma energia maior para que a pressão do líquido se iguale com a pressão atmosférica, porque a pressão atmosférica aqui é bem maior, né? Então, qual é o maior? A temperatura de ebulição maior vai ser a do líquido A, que está no sopé da montanha, e a temperatura de ebulição menor será do líquido B. Por que isso acontece? Porque quanto maior a altura, menor a pressão atmosférica. Quanto menor a pressão, menor a temperatura de ebulição. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Deu para entender por que o alimento cozinha mais rápido na panela de pressão. E também deu para saber onde é que o alimento vai ferver mais rápido, né? Em cima da montanha ou embaixo. Então, gente, ó, para atividade de vocês, alunos Mário Alencar, vocês vão rever a aula. No caso, se você já viu, né? Vai fazer as anotações, tá? Eu quero que vocês façam um resumo da aula com todas as anotações, as definições, e que você reescreva as perguntas que eu respondi com vocês. Cadê, mas você já respondeu as perguntas? Eu sei, mas eu quero que você reescreva e deixe no seu caderno toda respondidazinha, até mesmo para facilitar quando vocês forem estudar para as provas, tá bom? Então é isso, se cuidem e até a próxima aula.